Quebrando o espírito da pobreza, o decreto que muda seu destino. Há um peso invisível que muitas vezes se instala sobre famílias, casas e até gerações inteiras, o espírito de pobreza. Ele não se limita à falta de dinheiro. Ele se manifesta no medo constante de perder, na sensação de que nunca é suficiente, no cansaço de trabalhar sem ver frutos, no silêncio pesado de mesas vazias e corações aflitos. Ele se revela também no desânimo que paralisa, na comparação que destrói, na mentalidade que sussurra: você nunca vai sair disso. Esse é o seu destino. Mas eu preciso te dizer, isso é uma mentira. A pobreza não é apenas uma realidade econômica, é uma prisão espiritual. E prisões espirituais não se rompem apenas com esforço humano, elas se rompem com decretos celestiais. O tema deste vídeo não é sobre fórmulas financeiras, mas sobre a chave profética que pode mudar a sua história. O decreto de Deus que quebra o espírito de pobreza e muda o seu destino. Quando a Bíblia declara em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, ela nos lembra que a escassez muitas vezes não é fruto apenas de circunstâncias, mas de opressões espirituais que tentam nos aprisionar. O espírito de pobreza é cruel porque não ataca apenas o bolso, mas a identidade. Ele faz pessoas se enxergarem como incapazes, como indignas, como esquecidas por Deus. E quando a identidade é roubada, o futuro parece não ter esperança. É por isso que precisamos ir além da superfície. Não se trata apenas de dinheiro. Se trata de destino, de propósito, de quem você é em Deus. Imagine quantas vezes você já pensou em desistir porque parecia que nunca avançava. Imagine quantos planos você deixou pelo caminho porque a falta de recursos parecia gritar mais alto que a sua fé. Quantas noites de insônia já foram consumidas pelo medo de dívidas, pelo peso da escassez, pelo desespero de não ter respostas? Agora, respire fundo e ouça esta verdade. O céu já decretou abundância sobre os filhos de Deus. O que você precisa não é inventar um futuro novo, mas alinhar-se com o decreto que já foi liberado. O espírito de pobreza pode até tentar se instalar, mas ele não tem autoridade diante da cruz. Porque na cruz, Jesus não apenas pagou por nossa salvação eterna, ele também quebrou as maldições que nos aprisionavam. Você não foi criado para viver em falta, mas para refletir a abundância do Pai. Não abundância no sentido de acúmulo vazio, mas abundância que transborda em provisão, em paz, em propósito. Só o espírito de pobreza tenta te convencer de que sua vida será sempre uma corrida sem fim. Mas o decreto de Deus vem para mudar a narrativa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Este é o ponto de partida da nossa jornada. Hoje, capítulo após capítulo, vamos expor a mentira do espírito de pobreza, declarar a verdade da palavra e ativar decretos proféticos que podem transformar destinos. O que está por vir não é teoria, é batalha espiritual. Mas também é libertação, é revelação, é renovo. Prepare o seu coração, porque este não será apenas mais um vídeo. Será um encontro com a promessa que muda histórias. A sua vida não precisa continuar sendo moldada pela falta. O decreto de Deus já foi liberado. E quando ele fala, nem o inferno inteiro pode calar. Para entender como quebrar o espírito de pobreza, é preciso primeiro enxergar onde ele se enraiza. A pobreza que aprisiona não é apenas fruto de economia instável, falta de oportunidades ou erros pessoais. Ela tem uma dimensão mais profunda, uma raiz espiritual. É como uma árvore escondida debaixo da terra. Você vê os frutos ruins na superfície, mas a origem está enterrada, invisível, crescendo no escuro. Desde o princípio, a palavra de Deus nos mostra que fomos criados para viver em provisão. No Éden não havia falta. Havia abundância, harmonia, alimento, propósito. Foi o pecado que abriu a porta para a escassez, para o suor excessivo, para a luta contra a terra que não produz com facilidade. E de lá para cá, o inimigo tem usado a pobreza como arma de opressão para aprisionar mentes e corações.
Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Isso significa que existe uma força espiritual que tenta manter pessoas, famílias e até regiões inteiras debaixo de ciclos de falta e limitação. O espírito de pobreza age sorrateiramente. Ele não apenas retira recursos, mas destrói a mentalidade de prosperidade. Faz com que as pessoas esperem sempre o pior, vivam presas ao medo, aceitem a escassez como normal e percam a esperança de mudança. Essa raiz espiritual não se manifesta apenas no financeiro. Ela também aparece na forma como você se vê. Pessoas presas a esse espírito costumam dizer frases como "isso não é para mim", "eu nunca vou conseguir", "eu nasci para sofrer", "é assim mesmo, nada vai mudar". Palavras que parecem simples, mas são acordos invisíveis com a escassez. São decretos inconscientes que alimentam a própria prisão. Por isso é tão importante identificar essas raízes, porque se você tratar apenas os sintomas, a dívida, o desemprego, a falta momentânea, sem lidar com a raiz espiritual, o ciclo recomeça. Você pode até receber um recurso, mas se a mentalidade continuar cativa, a escassez volta como um inimigo que você expulsou pela porta e entrou pela janela. O espírito de pobreza se alimenta de medo, de conformismo e de ignorância. Ele quer que você acredite que Deus não se importa com suas necessidades, que abundância é pecado, que prosperidade é apenas para os outros. Ele sabe que, se roubar sua fé, rouba sua colheita. Mas há uma boa notícia. Jesus já venceu essa maldição. Em Gálatas 3:13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós. Isso significa que toda herança de escassez pode ser quebrada no poder do nome de Jesus. Mas para isso é preciso romper com as raízes, renunciar às mentiras, rejeitar a mentalidade de miséria, declarar a verdade de Deus sobre sua vida e entrar no decreto que ele já liberou. Neste capítulo, você precisa reconhecer: o espírito de pobreza não é sua identidade. Ele é um intruso. Ele não define quem você é nem o que você vai viver. Quando a luz da palavra expõe a raiz, você pode arrancá-la pela fé. O primeiro passo é parar de aceitar a escassez como destino. Pare de repetir frases de derrota. Comece a declarar: eu sou filho do rei. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmo 23. Essas palavras não são poesia. São chaves espirituais. Elas cortam raízes antigas, quebram acordos invisíveis e preparam o terreno para a abundância que Deus quer plantar na sua vida. A raiz pode ter sido profunda, mas a autoridade de Cristo é maior. Ele tem o poder de arrancar, destruir e plantar algo novo. Hoje é dia de identificar e cortar essas raízes. Hoje é dia de começar a viver o que você nasceu para viver. Um dos ataques mais cruéis do espírito de pobreza não é sobre o que você tem, mas sobre quem você é. A verdadeira batalha não acontece apenas na mesa vazia ou no bolso apertado. Ela acontece na mente e no coração, quando a escassez começa a moldar a sua identidade. Quando alguém vive sob ciclos constantes de falta, começa a acreditar em mentiras profundas. O eu não tenho vira eu não sou. A ausência de recursos se transforma em ausência de valor. A dívida se transforma em vergonha. O desemprego se transforma em sentimento de inutilidade. Aos poucos, a pessoa deixa de se ver como filho amado de Deus e passa a se enxergar como alguém esquecido, rejeitado, destinado ao fracasso. Mas ouça esta verdade: o espírito de pobreza sempre tenta roubar primeiro a identidade antes de roubar os recursos. Porque se ele conseguir convencer você de que não merece prosperar, de que não é digno de viver em abundância, ele terá vencido antes mesmo da batalha começar. É assim que ele mantém famílias inteiras presas a padrões repetidos de miséria. A Bíblia nos mostra claramente que a nossa identidade em Cristo é completamente diferente da identidade que a pobreza tenta impor. Em Deuteronômio 28:13, o Senhor declara: o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo.
Essa é a sua identidade real. Não importa se hoje você está embaixo, o decreto do céu é que você foi chamado para estar acima. O espírito de pobreza tenta reescrever a sua história com rótulos falsos. Ele diz: você é pobre, você é derrotado, você é limitado. Mas o que Deus declara é: você é meu filho, você é herdeiro, você é mais que vencedor. Romanos 8, 17 e 37. Quando a identidade é distorcida, até as bênçãos parecem inacessíveis. Pessoas que vivem cativas acreditam que oportunidades são para os outros, nunca para si. Mesmo quando Deus abre uma porta, o medo de fracassar fala mais alto. A mentalidade de escassez cria uma autoimagem de limitação que impede de avançar. Mas Jesus veio exatamente para restaurar identidades. Ele não apenas multiplica pães e peixes, mas devolve ao ser humano a certeza de que é filho amado, cuidado, guardado. A verdadeira prosperidade começa no coração, quando você entende quem é em Deus. Porque a identidade transformada gera comportamento transformado. E comportamento transformado gera destino transformado. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: nossa família é assim mesmo, nunca vai dar certo. Dinheiro não é para gente como nós. Não sonhe alto demais, porque você vai se frustrar. Essas palavras criaram marcas. Mas em Cristo, você pode rejeitar esses decretos e assumir a sua identidade real. Você não é o que a escassez disse que você é. Você não é definido pela dívida, pela falha ou pelo atraso. Você é definido pela palavra de Deus. E a palavra diz que você é abençoado, escolhido, guardado, herdeiro. Hoje, neste capítulo, o convite é claro: recupere a sua identidade. Levante-se contra as mentiras que tentam te rotular. Declare em voz alta: eu sou filho do Deus vivo. Eu sou herdeiro da promessa. Eu não serei escravo do espírito de pobreza, porque minha identidade está firmada em Cristo. Quando a identidade é restaurada, o espírito de pobreza perde a sua base. Porque alguém que sabe quem é não aceita viver como escravo. A pobreza pode até tentar gritar, mas quem conhece sua identidade responde com autoridade: eu sei quem sou e sei de quem sou. Entre todas as estratégias que o espírito de pobreza usa para aprisionar, talvez a mais cruel seja a mentira repetida ao ouvido: nada vai mudar. Você nasceu assim e vai morrer assim. Essa frase ecoa como um decreto invisível que paralisa sonhos, adoece a esperança e apaga o brilho da fé. Quantas vezes você já ouviu essa voz? Ela não vem apenas de dentro, mas também de fora. Pode vir em comparações injustas, em palavras de derrota lançadas por familiares, em críticas de pessoas que não acreditam no seu potencial. Aos poucos, essa mentira cria raízes e se torna parte da mentalidade. A pessoa deixa de tentar, de sonhar, de crer. Aceita a condição de escassez como um destino imutável. Mas a palavra de Deus confronta essa mentira com a força da verdade. Jeremias 29:11 nos lembra: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se Deus tem planos de paz e prosperidade, quem pode decretar o contrário? Quem pode dizer que nunca vai mudar quando o Criador já declarou mudança, esperança e futuro? A mentira do nunca vai mudar é perigosa porque mata a fé antes mesmo da batalha. Se você acredita nela, deixa de orar, deixa de se levantar, deixa de usar as armas espirituais que já estão à sua disposição. O inimigo sabe disso. Por isso, insiste tanto em semear essa frase no seu coração. Mas é preciso resistir. É preciso confrontar essa mentira com declarações de fé. É preciso dizer em voz alta: vai mudar, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que peço ou penso. Efésios 3:20. Cada vez que você proclama a verdade, você quebra o poder da mentira. Olhe para a Bíblia e veja quantas histórias Deus mudou. Abraão e Sara eram estéreis e ouviram que jamais teriam filhos. Mas Deus mudou. José foi jogado num poço e vendido como escravo,
Parecia que nunca sairia dali. Mas Deus mudou. Israel estava cativo no Egito por séculos. Parecia que nunca seriam livres. Mas Deus mudou. O que a mentira diz que nunca vai mudar, Deus já planejou virar testemunho. É justamente no impossível que Ele manifesta sua glória. Se você se encontra em um ciclo de pobreza, de dívidas, de limitações, não aceite essa condição como final. Lembre-se, sua história não acaba no meio da escassez. Ela continua na promessa de abundância. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de acreditar. Mas não desista. O silêncio de Deus não é a prova de que Ele esqueceu. É a preparação para o tempo perfeito da mudança. O que hoje parece imóvel já está em movimento no invisível. Por isso, levante-se contra a mentira. Declare em fé: a minha vida vai mudar. O meu futuro está nas mãos de Deus. O espírito de pobreza não tem a palavra final sobre mim. A última palavra vem do Senhor. Quando você rejeita a mentira do nunca vai mudar, o coração se abre para o decreto do céu. E quando Deus decreta, o destino muda. Muitas pessoas carregam dentro de si o peso de uma história marcada por fracassos, dívidas, escassez ou erros cometidos. O passado se torna como uma prisão que insiste em gritar: você não vai conseguir porque já tentou e falhou. Esse eco de experiências anteriores é um dos maiores obstáculos para a fé. Afinal, como acreditar em um futuro diferente quando as memórias lembram constantemente de quedas e decepções? Mas há uma verdade que precisa ser proclamada. O decreto de Deus é maior que qualquer passado. Quando o Senhor libera uma palavra, ela não se submete ao que já aconteceu. Ela transcende circunstâncias, erros e até marcas familiares. Isaías 55:11 confirma isso. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Isso significa que, independentemente do que você já viveu, o decreto de Deus permanece de pé. O espírito de pobreza tenta usar o passado como prova contra você. Ele aponta dívidas antigas, falências, negócios que não deram certo, portas que se fecharam e diz: está vendo? Você não nasceu para prosperar. Mas esse é um tribunal injusto, porque ele desconsidera o sangue de Jesus, que já cancelou toda a acusação. Colossenses 2:14 declara: ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, cravando-o na cruz. Se Cristo já pagou o preço, quem pode cobrar novamente? O passado pode até ter ensinado lições duras, mas não define o destino. Moisés tinha um passado de assassinato e fuga, mas Deus decretou que ele seria libertador de Israel. Paulo perseguiu cristãos, mas Deus decretou que ele seria apóstolo dos gentios. A história humana é cheia de falhas, mas a história divina é cheia de redenção. Quando você entende isso, o peso do passado começa a perder força. O que antes era vergonha se torna testemunho. O que antes era derrota se torna plataforma para a vitória. Porque o decreto de Deus não se apoia naquilo que você foi, mas naquilo que Ele já determinou que você será. Talvez você carregue marcas familiares, ciclos de escassez que vêm de gerações. Talvez tenha visto seus pais lutando com dívidas, seus avós sobrevivendo em falta, e ache que não há como escapar desse ciclo. Mas o decreto de Deus é maior que qualquer herança de miséria. Em Cristo, você recebe uma nova herança, a herança de bênçãos. Não importa quantas vezes você caiu, quantos erros já cometeu, quantas portas foram fechadas. O decreto de Deus é uma chave que abre portas que ninguém pode fechar. Ele não se baseia no que passou, mas no que ele já escreveu para o futuro. Hoje é o dia de declarar em fé: meu passado não me define. Eu sou definido pelo decreto de Deus. Minha história não termina nas falhas, mas nas promessas. O espírito de pobreza não tem direito sobre mim, porque o decreto do céu é maior que qualquer acusação. Lembre-se, o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. O decreto de Deus é a morada segura, onde sua identidade é restaurada e seu destino é redesenhado. Confie. O que Deus falou sobre você não pode ser apagado por nenhuma lembrança de ontem.
Quando falamos de escassez, não estamos tratando apenas da ausência de recursos, mas de correntes invisíveis que prendem a alma em um estado constante de limitação. A escassez age como grilhões que pesam sobre a mente e o coração, impedindo que a pessoa enxergue o futuro com esperança. Mas a boa notícia é que Jesus veio para quebrar essas correntes. Durante o seu ministério terreno, Jesus mostrou repetidas vezes que ele é o Senhor da provisão. Em Mateus 14, quando milhares de pessoas estavam famintas, o que havia em mãos era pouco, apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, insuficiente, mas nas mãos de Cristo, o pouco se transformou em abundância. Não só todos comeram até se fartar, como ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre não foi apenas sobre alimento, foi uma demonstração clara de que quando Jesus entra na história, a lógica da escassez é quebrada. A escassez sempre tenta gritar, não vai dar, vai faltar. Mas Jesus responde com autoridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Essa promessa revela um princípio. A abundância não vem da ansiedade, mas da dependência. Não está na corrida desesperada por controlar tudo, mas em entregar o controle ao Pai que nunca falha. As correntes da escassez também se manifestam em dívidas, em trabalhos que parecem nunca render, em portas que parecem sempre fechadas. Mas em Lucas 4,18, Jesus declara: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Essa é a essência do Evangelho. Anunciar que há liberdade onde antes havia prisão, abundância onde havia miséria, esperança onde reinava a desesperança. Jesus não ignora a realidade da necessidade. Ele se importa com cada detalhe. Ele se importou com a multidão faminta. Ele se importou com os discípulos cansados na tempestade. Ele se importou com a mulher viúva que tinha apenas 2 moedas. Mas em todas essas situações, ele mostrou que a última palavra nunca pertence à escassez, mas à fidelidade de Deus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele quebrou não apenas as correntes do pecado, mas também as maldições que pesavam sobre a humanidade. Gálatas 3,13 declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. A pobreza e a escassez, que muitas vezes se perpetuam como maldição sobre famílias, foram quebradas na cruz. A obra já foi consumada. Isso significa que, ao recebermos a obra de Cristo, não precisamos mais viver escravizados pelo medo da falta. Podemos viver em confiança, sabendo que o Deus que multiplicou pães e peixes é o mesmo que cuida das nossas necessidades hoje. Talvez você esteja enfrentando dívidas, portas fechadas, um deserto financeiro que parece interminável. Mas escute com fé. As correntes da escassez não são eternas. Elas podem parecer fortes, mas diante do poder do nome de Jesus, elas se rompem. O que hoje parece impossível pode ser transformado em testemunho. Declare em fé: as correntes da escassez foram quebradas na cruz. Jesus é a minha provisão. Eu não viverei mais sob o peso da falta, mas caminharei na abundância do reino de Deus. A vitória já foi decretada, o preço já foi pago, e quando Jesus entra em cena, as correntes caem ao chão. A cruz é o maior símbolo de amor, vitória e redenção que a humanidade já conheceu. Não foi apenas um instrumento de dor, foi o altar onde Cristo quebrou cadeias que pareciam inquebráveis. Ali, o Filho de Deus levou sobre si não apenas os nossos pecados, mas também as nossas maldições, nossas dores, nossas prisões. É por isso que, quando falamos de quebrar o espírito de pobreza, precisamos olhar para a cruz e entender o que de fato aconteceu ali. Em Gálatas 3,13 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Naquele momento, Jesus assumiu sobre si todo o peso que nos afastava da plenitude. Ele levou a culpa que nos condenava, as doenças que nos debilitavam
e também a maldição da escassez que tentava aprisionar nossas gerações. A cruz é o lugar onde a troca divina aconteceu. Ele se fez maldição para que nós vivêssemos em bênção. Ele se fez pobre, como declara 2 Coríntios 8:9. Sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Essa riqueza não se limita a bens materiais, é plenitude de vida, abundância de paz, propósito restaurado, esperança renovada. Quando olhamos para a cruz, vemos que a pobreza não é apenas uma condição econômica, mas uma estratégia de aprisionamento que já foi vencida. A cruz grita contra cada voz de escassez e declara: está consumado. Não há acusação que resista, não há dívida espiritual que permaneça, não há maldição que continue de pé diante do sangue de Jesus. Mas é preciso compreender: a cruz não é apenas história, é convite. É um chamado para viver debaixo daquilo que Cristo conquistou. Muitos aceitam a salvação eterna, mas continuam vivendo debaixo de prisões que já foram quebradas. O espírito de pobreza se aproveita dessa falta de entendimento e tenta enganar, fazendo com que os filhos de Deus vivam como escravos, mesmo depois da vitória já estar assegurada. Por isso, hoje, o convite é para que você olhe para a cruz de maneira diferente. Veja nela não apenas perdão, mas provisão. Não apenas libertação do pecado, mas também da escassez. Veja nela a chave que abre portões de abundância espiritual e material. Veja nela o símbolo de uma herança que não pode ser roubada. A cruz é a prova de que você não está condenado a viver em falta. Você tem direito à herança de bênçãos, porque Jesus pagou o preço. O inimigo pode tentar lembrar do seu passado, das suas dívidas, dos seus fracassos, mas quando você aponta para a cruz, todo argumento perde força. Ali está a resposta. A sua vida já foi comprada, sua liberdade já foi decretada, sua abundância já foi garantida. Hoje, declare com fé: eu creio na obra da cruz. Eu rejeito a maldição da escassez. Eu tomo posse da herança de bênçãos que Cristo conquistou para mim. A cruz é mais do que um símbolo de sofrimento, é a marca eterna da redenção total. É o ponto onde a história da humanidade mudou, e é também o ponto onde a sua história pode mudar para sempre. A oração é mais do que palavras lançadas ao vento. Quando um filho de Deus ora, o céu se move, os portões espirituais se abrem e decretos invisíveis começam a reger a realidade visível. A oração profética não é apenas um pedido, mas uma declaração de fé, uma arma de guerra, uma chave que destranca cadeias e derruba fortalezas. Muitos acreditam que orar é apenas falar com Deus, mas a palavra nos mostra que é também alinhar a nossa voz com a voz do céu. Em Jó 22:28 está escrito: decretarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Essa é a essência da oração profética, decretar com autoridade aquilo que o céu já declarou. Não se trata de inventar palavras, mas de liberar pela fé aquilo que já está estabelecido na vontade de Deus. O espírito de pobreza teme a oração profética, porque sabe que ela corta raízes espirituais. Enquanto a escassez grita falta, a oração profética responde provisão. Enquanto as dívidas apontam aprisionamento, a oração declara liberdade. É um confronto direto entre mentira e verdade, e a verdade sempre vence. Quando Elias orou sobre Israel em tempos de seca, os céus se fecharam, e depois se abriram novamente ao seu decreto. 1 Reis 18. Quando Josué orou, o sol parou. Quando Paulo e Silas oraram, as cadeias da prisão se romperam. O que esses exemplos revelam? Que a oração profética tem autoridade para mudar atmosferas, interromper ciclos, quebrar prisões e inaugurar novas estações. A autoridade da oração profética não está em quem ora, mas em quem responde. É o Espírito Santo que capacita, inspira e fortalece a fé para declarar o que parece impossível. E quando você ora assim, não é apenas um desabafo, é uma ordem no mundo espiritual. É levantar-se diante do inimigo e dizer:
Até aqui você chegou, daqui não passa mais. Porque em nome de Jesus eu decreto abundância, eu decreto portas abertas, eu decreto a quebra do espírito de pobreza. Essa autoridade é para todos os filhos de Deus. Não é para um grupo seleto, não é privilégio de líderes ou pastores. Jesus mesmo disse em Mateus 18:18, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Se você é filho, você tem autoridade. Se você crê, você pode decretar. Por isso, não permita que a oração seja apenas um hábito vazio. Transforme-a em uma arma profética. Declare sobre a sua casa: meu lar será lugar de provisão. Sobre as suas finanças: eu viverei em liberdade e não em dívidas. Sobre a sua identidade: eu sou filho do Deus vivo, herdeiro de promessas e não escravo da escassez. O espírito de pobreza pode até resistir por um tempo, mas não pode permanecer onde a voz profética se levanta com fé. Porque quando você ora em alinhamento com a palavra, o céu confirma na terra. Hoje é dia de ativar essa autoridade. Ore não apenas com palavras, mas com convicção. Levante decretos. Chame à existência aquilo que ainda não se vê. E declare: em nome de Jesus, eu quebro as cadeias da escassez e tomo posse da abundância do céu sobre a minha vida. Toda colheita começa com uma semente. Esse é um princípio divino que se repete desde Gênesis até o Apocalipse. Deus estabeleceu que nada frutifica sem que primeiro seja plantado. E no mundo espiritual, a semente mais poderosa que podemos lançar é a palavra de fé. Cada vez que você declara a verdade da Escritura sobre a sua vida, você está plantando no solo do invisível uma semente que no tempo certo vai produzir frutos de abundância. Provérbios 18:21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que suas palavras não são neutras, elas carregam poder criativo. Quando você diz constantemente: nada nunca vai dar certo para mim, está semeando fracasso. Quando declara: sempre vou viver em falta, está semeando escassez. Mas quando pela fé declara: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, você está semeando abundância e confiança. O espírito de pobreza sabe desse princípio e tenta distorcer sua fala. Ele coloca sobre os lábios da pessoa palavras de derrota, murmuração e incredulidade. Aos poucos, essas sementes negativas criam raízes e geram colheitas amargas. Por isso, é tão importante vigiar o que sai da nossa boca. Mas aqui está a boa notícia. Você pode mudar sua colheita mudando suas palavras. A fé é a água que rega as sementes corretas. Cada decreto profético é como lançar uma nova semente em terra fértil. Pode ser que no início você não veja resultados, mas o solo do invisível já começou a trabalhar. O que hoje parece silêncio é, na verdade, germinação. Olhe para os exemplos bíblicos. Abraão creu contra a esperança e declarou fé mesmo quando sua realidade dizia o contrário. Ele chamou a si mesmo de pai de nações quando ainda não tinha filhos. Sua palavra de fé se tornou semente de uma promessa cumprida. Jesus também nos ensinou em Marcos 11:23 que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Note, não é apenas crer, é dizer. Falar com fé move montanhas. A palavra de fé é uma arma para quebrar o espírito de pobreza, porque substitui decretos de escassez por decretos de abundância. Onde antes se dizia, vai faltar, agora se declara, vai sobrar. Onde antes se murmurava, não consigo, agora se profetiza, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Hoje, comece a vigiar sua boca como quem vigia um jardim. Não permita que sementes de escassez sejam lançadas. Plante apenas palavras de vida, esperança e confiança. Declare diariamente sobre sua casa: aqui haverá provisão, aqui haverá paz, aqui haverá prosperidade. Talvez você não veja resultados imediatos, mas lembre-se, toda semente tem um tempo de crescimento.
O importante é continuar semeando, regando com fé e perseverança. No tempo certo você colherá abundância. Declare hoje: eu planto palavras de fé, eu rejeito palavras de escassez. Minha boca será fonte de vida, e minha colheita será abundante em nome de Jesus. A palavra de Deus está repleta de testemunhos que mostram como o Senhor é especialista em transformar cenários de escassez em cenários de abundância. Essas histórias não são apenas registros antigos, mas revelações proféticas de que Ele pode fazer o mesmo hoje na sua vida. Cada relato bíblico nos lembra que a pobreza não é destino final, mas oportunidade para que a glória de Deus se manifeste. Olhe para José. Vendido como escravo, esquecido em uma prisão, ele parecia destinado à miséria. Mas Deus usou aquele vale de humilhação para prepará-lo para governar no Egito. O mesmo José, que um dia não tinha nada, tornou-se administrador de riquezas que salvaram nações inteiras. A lição é clara. Não importa onde você começa, quando Deus decreta, Ele muda destinos em um instante. Ruth também viveu um tempo de escassez. Viúva, estrangeira e sem recursos, sua vida parecia marcada pela falta. Mas quando decidiu permanecer fiel e seguir os caminhos do Senhor, Deus abriu portas inesperadas. A colheita que parecia distante tornou-se realidade quando Boaz a redimiu. Da sua linhagem veio Davi, e depois o próprio Cristo. Uma história que começou em escassez terminou em redenção e abundância. A viúva de Sarepta é outro exemplo poderoso. No meio de uma seca terrível, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Tudo indicava que sua história acabaria em morte. Mas quando ela decidiu obedecer à palavra profética de Elias, o milagre aconteceu. A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. 1 Reis 17:16. A pobreza não teve a palavra final. A obediência abriu a porta para a abundância. No Novo Testamento, vemos o milagre da multiplicação dos pães e peixes, um cenário de fome e multidões sem recurso humano. Mas Jesus tomou o pouco que havia, levantou aos céus e agradeceu. O resultado foi fartura para todos. Essa cena nos ensina que quando entregamos nosso pouco nas mãos de Cristo, Ele transforma em muito. Cada uma dessas histórias aponta para a mesma verdade. A pobreza pode ser quebrada pelo poder da fé, pela obediência e pela intervenção divina. O que parecia impossível se torna testemunho quando a mão de Deus age. Talvez hoje você se veja como José, preso em situações que parecem injustas, ou como Ruth, carregando perdas e sem perspectivas, ou como a viúva de Sarepta, no limite das forças, ou ainda como aquela multidão faminta, olhando para a escassez ao redor. Mas lembre-se, o mesmo Deus que interveio naquela época é o mesmo que pode intervir agora. A Bíblia não conta essas histórias para nos entreter, mas para nos lembrar de que Ele é fiel em todas as gerações. Se a pobreza tentou roubar a esperança da sua família, saiba que a sua história pode ser diferente. Hoje você pode ser aquele que rompe o ciclo, aquele que experimenta o milagre, aquele que deixa para seus filhos uma herança de bênçãos em vez de falta. Declare em fé: a minha vida será testemunho da provisão de Deus. Assim como Ele multiplicou no passado, Ele multiplicará na minha história. O espírito de pobreza tem uma das suas armadilhas mais cruéis no ciclo das dívidas. Ele cria uma engrenagem que parece nunca terminar. A pessoa trabalha, recebe, paga contas, mas continua devendo. A cada mês o peso aumenta, o coração se angustia e a mente se torna refém da ansiedade. Dívidas não são apenas números em contratos. Elas se transformam em grilhões invisíveis que roubam a paz, o sono e até a dignidade. A Bíblia nos alerta em Provérbios 22:7. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Essa palavra revela uma realidade dura. A dívida prolongada se torna um tipo de escravidão. Não é apenas obrigação financeira, é prisão emocional e espiritual. O inimigo sabe disso e usa o endividamento para oprimir, gerar culpa e destruir a esperança.
O ciclo de dívidas frequentemente começa com algo pequeno: um atraso, um imprevisto, um empréstimo aparentemente inofensivo. Mas como uma rede que se fecha devagar, ele vai se apertando até sufocar. A cada cobrança, cresce a vergonha. A cada juros, aumenta o desespero. A cada negativa em portas de emprego ou crédito, o coração se sente menor. E assim a pessoa começa a acreditar que nunca sairá desse buraco. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem saída. Em Romanos 13:8 está escrito: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. O desejo de Deus não é que seus filhos vivam presos em dívidas, mas livres para amar, servir e prosperar. Quando entregamos nossas finanças ao Senhor, Ele nos dá não apenas provisão, mas também estratégia. O Espírito Santo é um conselheiro sábio que pode mostrar caminhos de disciplina, portas alternativas de sustento, conexões inesperadas e até mesmo livramentos sobrenaturais. Ele quebra o ciclo da dívida não só enviando recursos, mas também ensinando a administrar. Olhe para Dunjo Reis 4:1-7, a história da viúva endividada. O credor queria levar seus filhos como escravos, mas o profeta Eliseu liberou uma instrução: usar o pouco azeite que ela tinha em casa. O azeite foi multiplicado até que ela pagasse todas as dívidas e ainda tivesse para viver. Esse episódio nos ensina duas lições poderosas. Deus pode multiplicar o pouco, e sempre há uma saída na presença dele. Se você está preso em dívidas, entenda que isso não define sua identidade. Você não é escravo dos boletos, você é filho do rei, e há um decreto de liberdade sobre sua vida. O ciclo pode parecer interminável, mas em Cristo ele pode ser quebrado hoje. Comece a declarar em fé: eu não serei escravo da dívida. Eu viverei como livre em Cristo. O Senhor abrirá caminhos para a provisão, e eu pagarei cada compromisso em honra, porque o meu Deus é fiel. O ciclo de dívidas é como uma corrente, mas toda corrente pode ser quebrada quando o poder do nome de Jesus é invocado. A dívida pode até ser grande, mas maior é o Deus que está com você. Hoje é dia de acreditar que esse ciclo pode ser encerrado e uma nova estação de liberdade pode começar. Quando falamos de portões na Bíblia, estamos falando de lugares de autoridade, acesso e decisão. Cidades eram cercadas por muros e tinham portões como pontos de entrada e saída. Quem controlava os portões, controlava o destino da cidade. Espiritualmente, os portões representam os pontos de acesso da nossa vida. Portas de oportunidades, relacionamentos, recursos e até mesmo promessas de Deus. O espírito de pobreza sabe disso e trabalha para manter portões fechados. Ele levanta barreiras invisíveis, cria atrasos inexplicáveis, bloqueia conexões divinas. Você até tenta avançar, mas parece que algo trava. Sonhos ficam parados na beira da realização, projetos não se concretizam, portas batem no rosto repetidas vezes. É como se houvesse um portão espiritual trancado diante de você. Mas a palavra de Deus nos dá autoridade para decretar portões abertos. Em Isaías 45:2 está escrito: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Essa promessa revela que não há tranca que Deus não possa arrebentar, não há portão que ele não possa abrir. Quando você ora e decreta portões abertos, está alinhando a sua voz com a voz do céu. Está declarando que nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. O que estava travado precisa destravar. O que estava bloqueado precisa ceder. O que estava fechado precisa se abrir diante da autoridade do nome de Jesus. Veja como Atos 16 nos mostra isso de forma clara. Paulo e Silas estavam presos, com portas e correntes os limitando, mas quando oraram e louvaram, um terremoto abalou os alicerces da prisão e todas as portas se abriram. Esse episódio não é apenas histórico, é profético. Mostra que oração e louvor têm poder de abrir portões espirituais que estavam selados pelo inimigo. Portões abertos significam novos começos, novas oportunidades, novos acessos. Significam contratos assinados,
empregos liberados, portas ministeriais destrancadas, conexões divinas estabelecidas. Quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Ele libera, ninguém pode segurar. Talvez você tenha se sentido diante de portões fechados em diversas áreas, na vida financeira, familiar, emocional ou espiritual. Mas hoje é dia de decretar: portões abram-se em nome de Jesus. O que estava fechado contra mim se abrirá, porque o Senhor é quem vai adiante de mim. Lembre-se, decretar não é desejar, é estabelecer no mundo espiritual aquilo que o céu já declarou. Você não fala com base em ilusões, mas com base na palavra. E a palavra diz em Apocalipse 3:8: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Receba essa verdade. Portões de pobreza estão sendo fechados, e portões de abundância estão sendo abertos. Portões de escassez estão sendo derrubados, e portões de provisão estão sendo liberados. Não porque você merece, mas porque o decreto do céu já foi estabelecido. Declare hoje em fé: eu decreto portões abertos sobre a minha vida, minha família e minha casa. Nenhuma força poderá impedir aquilo que Deus já determinou para mim. Se existe uma arma poderosa contra o espírito de pobreza, ela se chama sabedoria divina. E essa sabedoria é derramada sobre nós pelo Espírito Santo. Ele não apenas consola, fortalece ou nos enche de paz, mas também nos guia em decisões práticas, revela estratégias ocultas e mostra caminhos que jamais enxergaríamos sozinhos. Muitas vezes, a pobreza se perpetua porque faltam estratégias certas. Pessoas se cansam de trabalhar duro e ainda assim não veem frutos. Outras tentam sair do ciclo de dívidas, mas se perdem em escolhas impulsivas. Algumas até têm recursos, mas não sabem como administrá-los. É nesse cenário que o Espírito Santo entra como conselheiro perfeito. Em Isaías 11:2, a palavra diz: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse mesmo Espírito que repousava sobre Cristo é o mesmo que habita em nós. Ele nos guia em toda a verdade. João 16:13. E isso inclui a verdade sobre nossas finanças, nosso trabalho, nossa família e nossos projetos. A Bíblia está cheia de exemplos de como o Espírito Santo trouxe estratégias que mudaram destinos. José, no Egito, recebeu sabedoria de Deus para administrar a abundância e depois salvar nações da fome. Salomão pediu sabedoria, e não apenas riqueza, e Deus lhe deu não só sabedoria incomparável, mas também prosperidade e honra. Em Atos, a igreja primitiva se expandiu não apenas pela fé, mas pela direção estratégica do Espírito, que dizia onde ir, quando falar e até quando calar. O Espírito Santo é especialista em mostrar portas escondidas. Ele pode trazer à sua mente ideias criativas, estratégias de trabalho, inspirações de negócios e até direções simples de organização financeira. Ele pode mostrar onde cortar gastos, quando investir, com quem se associar ou até quando esperar em silêncio. Essa sabedoria não é apenas humana, é celestial. O espírito de pobreza trabalha para que você viva na confusão e na falta de direção. Ele sabe que sem estratégia, mesmo recursos grandes podem se perder. Mas o Espírito Santo quebra essa lógica, trazendo clareza e foco. Ele te ensina a plantar a semente certa, no lugar certo e no tempo certo. Talvez você já tenha tentado de tudo com a sua própria força e se cansou. Mas hoje o convite é: peça ao Espírito Santo para ser o seu conselheiro. Ore: Espírito Santo, mostra-me o que devo fazer. Guia minhas decisões. Abre meus olhos para oportunidades que eu não enxergo. Dá-me a sabedoria para sair dos ciclos de escassez e entrar nos ciclos de abundância. Quando o Espírito Santo se torna o seu conselheiro, você deixa de viver de improvisos e passa a viver de estratégias divinas. E estratégias divinas sempre produzem frutos abundantes. Declare hoje: eu não caminho mais sozinho. O Espírito Santo é o meu conselheiro,
e me guiará para a abundância que Deus já decretou sobre mim. Uma das maiores obras de Cristo na cruz foi nos arrancar do ciclo de maldições e nos inserir na herança de bênçãos. Muitas famílias carregam marcas de escassez que se repetem de geração em geração. Dívidas constantes, trabalhos que não prosperam, portas que sempre se fecham. É como se houvesse uma linha invisível que impede o avanço. A Bíblia chama isso de maldição hereditária. Mas a boa notícia é que, em Cristo, toda maldição pode ser transformada em herança. Em Gálatas 3, 13 e 14 está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Isso significa que o que antes estava marcado por maldição agora é reescrito com a tinta da promessa. Onde havia escassez, agora há provisão. Onde havia fracasso, agora há vitória. Onde havia prisão, agora há liberdade. O espírito de pobreza tenta convencer você de que está condenado a repetir os erros da sua família. Talvez você tenha ouvido frases como: na nossa família é assim mesmo. Ninguém aqui prospera. Todos sempre viveram com dificuldade. Essas palavras são como acordos invisíveis que sustentam maldições. Mas a cruz já quebrou esses decretos. Você não precisa viver debaixo da sombra do que seus antepassados viveram. Em Cristo, você recebeu uma nova identidade e uma nova herança. Pense em José novamente. Ele foi vendido como escravo, traído pelos irmãos, condenado injustamente. Tudo indicava que ele carregaria a marca da maldição. Mas Deus transformou sua dor em plataforma de governo. O que parecia fracasso se tornou herança de bênçãos não só para ele, mas para todo o povo. O mesmo acontece conosco. Deus tem prazer em transformar histórias marcadas pela falta em histórias de abundância. Ele pega o que parecia uma maldição e converte em testemunho. Aquilo que você sofreu pode se tornar herança de fé, força e provisão para os seus filhos e netos. Romanos 8,17 declara: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que a sua herança não vem da sua família terrena, mas do Pai Celestial. A herança de bênçãos já foi liberada e ninguém pode anulá-la. Hoje, o convite é para você trocar decretos de maldição por decretos de bênção. Declare sobre a sua vida: eu rejeito toda a herança de escassez e tomo posse da herança de bênçãos em Cristo. Meus filhos não viverão o que vivi. Eles colherão abundância, porque a maldição foi quebrada na cruz. A transformação começa quando você crê. O que antes era peso, agora se torna promessa. O que antes era prisão, agora é herança. Porque o sangue de Jesus reescreveu sua história. A maior batalha contra o espírito de pobreza não acontece no bolso, mas na mente. Antes de prender as mãos, a escassez prende os pensamentos. Ela sussurra mentiras. Você nunca vai sair dessa condição. Isso é o melhor que você pode ter. Não adianta tentar, sempre vai faltar. Aos poucos, a pessoa acredita que a pobreza é normal, inevitável, até mesmo parte de sua identidade. Mas a palavra de Deus revela que a chave para vencer não está apenas no exterior, mas na renovação da mente. Romanos 12:2 declara: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a mente é transformada, a vida inteira é transformada. A mentalidade de escassez faz você viver limitado. Mesmo quando surge uma oportunidade, a dúvida e o medo impedem de avançar. É como alguém que foi liberto das correntes, mas ainda vive como escravo porque acredita que continua preso. Essa mentalidade aprisiona gerações, impede sonhos e bloqueia o fluir da fé. Renovar a mente significa substituir as mentiras da escassez pelas verdades da palavra. Significa declarar diariamente: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Significa rejeitar pensamentos de limitação e abraçar pensamentos de abundância. Não abundância como acúmulo vazio,
mas como plenitude de vida. Jesus ensinou em Mateus 6:31-32: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Renovar a mente é descansar nessa verdade. Deus conhece suas necessidades e é poderoso para suprir cada uma delas. A renovação da mente é um processo. Todos os dias, você precisa vigiar o que pensa e o que declara. Cada vez que o pensamento da escassez surgir, confronte-o com a palavra. Cada vez que a dúvida tentar dominar, declare fé. Cada vez que o medo gritar, responda com confiança. A pobreza não é apenas uma questão de recursos, mas de perspectiva. Uma mente renovada enxerga soluções onde antes via apenas problemas, enxerga portas onde antes só via muros, enxerga abundância onde antes só via falta. Talvez você tenha crescido ouvindo frases de limitação, mas hoje pode escolher crer em algo diferente. A palavra de Deus tem poder para reprogramar sua mente e libertar você da mentalidade de escassez. Declare em fé: minha mente é renovada pela palavra. Eu não aceito pensamentos de pobreza. Eu penso como filho de rei. Eu vivo como herdeiro de promessas. Eu caminho em abundância. Quando a mente é renovada, o destino muda, porque quem pensa como filho de Deus não aceita viver como escravo da escassez. Muitas vezes, a pobreza não começa em nós, mas se instala como um ciclo familiar que parece não ter fim. São crenças, frases e padrões transmitidos de geração em geração, moldando mentalidades e aprisionando destinos. Palavras como: na nossa família sempre foi assim. Ninguém daqui nunca prosperou. Isso não é para gente como nós. Essas frases, repetidas ao longo dos anos, funcionam como maldições invisíveis que se transformam em barreiras internas. O inimigo sabe que, se prender uma geração na mentalidade da escassez, pode limitar as próximas. Por isso, ele se infiltra em narrativas familiares, histórias de fracasso, traumas de perda. A pobreza se torna quase um legado aceito, um destino inevitável. Mas a palavra de Deus nos ensina que, em Cristo, toda maldição é quebrada e um novo legado pode ser escrito. Em Ezequiel 18:2-3, Deus confronta o ditado popular de Israel: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. O Senhor deixa claro que cada um responde por sua própria vida, ou seja, você não está condenado a repetir os erros ou as limitações de quem veio antes. Em Cristo, você tem autoridade para quebrar ciclos antigos e inaugurar uma nova história. A cruz não apenas perdoou pecados, mas também cortou heranças espirituais negativas. Gálatas 3:13-14 nos lembra que Jesus se fez maldição em nosso lugar para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Isso significa que, mesmo que sua família tenha vivido gerações de escassez, você pode ser o ponto de virada. Você pode ser aquele que planta sementes diferentes, que declara palavras diferentes, que deixa para os filhos não a herança da pobreza, mas a herança da abundância. Quebrar crenças limitantes exige decisão e confronto. Exige identificar quais frases, padrões e mentalidades têm controlado sua visão e rejeitá-las com firmeza. Significa trocar "sempre foi assim" por "a partir de mim será diferente". Significa declarar: eu não aceito o legado da escassez. Eu estabeleço sobre minha família um legado de bênçãos, provisão e prosperidade em Cristo Jesus. José é um exemplo de alguém que quebrou padrões familiares. Vindo de uma família marcada por invejas, divisões e dificuldades, ele decidiu se manter fiel a Deus. Mesmo como escravo e prisioneiro, sua fé o levou a uma posição de governo, mudando para sempre a história da sua descendência. Você também pode ser esse divisor de águas. O ciclo pode ter começado antes de você, mas pode terminar em você. E a partir daí, um novo ciclo pode ser estabelecido. Um ciclo de bênçãos, prosperidade, sabedoria e abundância para as próximas gerações. Hoje, em oração, rejeite todo legado de escassez. Declare em voz alta: eu quebro, em nome de Jesus, toda crença limitante que veio de gerações passadas.
Eu não repito o fracasso, eu inicio um novo legado. Meus filhos e netos colherão herança de bênçãos. Quando você se levanta para quebrar essas crenças, o céu se move. Porque Deus se alegra em ver seus filhos abandonando prisões antigas para viverem a liberdade do seu decreto. A língua tem poder de abrir caminhos ou levantar muros. Nossas palavras podem ser instrumentos de vitória ou de derrota, sementes de abundância ou de escassez. É por isso que a confissão profética é uma das armas mais poderosas contra o espírito de pobreza. Não se trata de repetir frases como se fossem mágica, mas de alinhar a sua boca com o decreto eterno de Deus. Provérbios 18, 21 nos lembra: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, o que você declara hoje se tornará fruto amanhã. Se as palavras carregam vida ou morte, precisamos aprender a usar a língua como espada de vitória. O espírito de pobreza tenta dominar exatamente esse ponto. Ele quer que você declare constantemente derrota. Eu nunca vou sair dessa situação. Sempre vai faltar. Esse é o meu destino. Essas palavras, mesmo que ditas sem intenção, criam acordos espirituais com a escassez. A boca se torna instrumento de aprisionamento, em vez de libertação. Mas a confissão profética muda tudo. Ela é quando você decide declarar pela fé o que Deus diz, mesmo quando as circunstâncias parecem gritar o contrário. É quando você olha para a conta bancária vazia, mas declara: o Senhor é meu provedor e nada me faltará. É quando você enfrenta dívidas, mas afirma: eu serei livre porque Cristo me libertou da maldição. É quando tudo parece travado, mas você proclama: portas se abrirão, porque o meu Deus já decretou abundância. Jesus nos deu esse exemplo em Marcos 11, 23. Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Note que não basta crer, é necessário dizer. A fé precisa ter voz. A palavra declarada em aliança com o céu se torna decreto que move o invisível. A confissão profética é uma arma porque neutraliza as mentiras do inimigo. Cada vez que ele lança pensamentos de escassez, você responde com palavras de abundância. Cada vez que ele tenta semear medo, você responde com declarações de fé. Aos poucos, sua mente é renovada, seu espírito se fortalece e o ambiente ao redor começa a mudar. Faça da sua boca um altar de vida. Substitua murmurações por decretos. Troque reclamações por agradecimentos. Transforme a atmosfera da sua casa, declarando diariamente: aqui haverá provisão, aqui haverá paz, aqui haverá abundância. Não se trata apenas de motivação, mas de guerra espiritual. Porque cada confissão de fé é como uma flecha lançada contra as fortalezas da escassez. E cada declaração profética é como uma chave que abre portas no mundo espiritual. Hoje decida usar a sua boca como arma. Declare em fé: eu quebro todo decreto de escassez. Eu confesso vida, abundância e prosperidade sobre a minha história. Eu creio que o melhor de Deus já está a caminho. A sua confissão pode ser o ponto de virada, porque quando a boca se alinha ao coração cheio de fé, o céu se manifesta na terra. Existem momentos na vida em que palavras suaves não bastam. Quando o inimigo se levanta com cadeias de opressão, é preciso guerrear em oração. O espírito de pobreza não se rende com resignação. Ele é confrontado com autoridade no nome de Jesus. É guerra espiritual, não contra pessoas, mas contra forças invisíveis que tentam limitar o destino dos filhos de Deus. Efésios 6,12 declara: porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa palavra nos lembra que a pobreza espiritual e material muitas vezes tem raízes além do natural. São prisões que precisam ser quebradas em oração fervorosa, com fé e firmeza. A oração de guerra começa com posicionamento. Não é falar com medo, mas levantar-se em autoridade. Jesus já conquistou a vitória na cruz.
e é a partir dessa vitória que oramos. É dizer com convicção: eu não aceito mais esse jugo. Eu não sou escravo da escassez. Eu sou filho do Deus vivo, herdeiro da promessa. Pai amado, em nome de Jesus, eu me levanto hoje contra todo espírito de escassez que tenta dominar minha vida e minha família. Eu rejeito todo decreto de miséria e declaro que a cruz de Cristo já quebrou toda a maldição. Pelo poder do sangue de Jesus, eu cancelo agora toda herança de pobreza, toda palavra negativa lançada contra mim e todo ciclo de dívidas que tenta me aprisionar. Eu decreto abundância, provisão e portas abertas. Envio a tua luz para dissipar as trevas que tentam me cercar. Que o teu Espírito Santo me conduza em estratégias de vitória. Eu declaro: sou livre, sou abençoado, sou herdeiro das tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Essa não é uma oração de desespero, mas de autoridade. Porque quando você declara em fé, o céu se move. Correntes caem, portões se abrem, muralhas desabam. O inimigo pode até tentar resistir, mas não pode prevalecer contra a palavra de Deus liberada em oração. Veja como Tiago 5,16 nos ensina. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quando um filho de Deus ora em guerra, não está apenas pedindo, está decretando, está estabelecendo no espiritual uma nova realidade que, no tempo certo, se manifestará no natural. Talvez você tenha sentido o peso da escassez como uma batalha diária. Hoje entenda, essa guerra não é apenas sua. O Senhor dos Exércitos luta por você. O seu papel é se posicionar em oração e declarar a vitória já conquistada. Não lute em silêncio. Levante sua voz. Declare em cada ambiente da sua casa: aqui não haverá miséria, mas abundância. Aqui não haverá escassez, mas provisão. Aqui não haverá derrota, mas vitória em Cristo Jesus. O espírito de pobreza não resiste à oração de guerra, porque uma vez que você se levanta em autoridade, o inferno é lembrado de que já foi derrotado. Todo decreto humano é limitado. Ele pode ser revogado, esquecido ou anulado pelo tempo. Mas o decreto do céu é eterno, imutável e soberano. Quando Deus fala, sua palavra não volta atrás, não se perde no vento, não falha no caminho. E é esse decreto que precisamos estabelecer sobre a nossa vida para que o espírito de pobreza não tenha mais poder. Em Jó 22:28 está escrito: decretarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Esse versículo revela que o Filho de Deus tem autoridade para alinhar sua boca com a vontade do Pai, e assim estabelecer decretos que mudam destinos. O decreto do céu não é apenas uma promessa distante, é uma realidade que pode ser ativada pela fé e pela confissão. Quando você estabelece o decreto do céu, está dizendo: eu rejeito as palavras de derrota lançadas sobre mim. Eu não me submeto ao que o mundo diz, mas ao que Deus já declarou. Isso significa trocar frases como não vai dar certo por tudo posso naquele que me fortalece. Significa substituir sempre vai faltar por o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Filipenses 4:19. O inimigo tenta impor decretos de escassez. Ele usa palavras de maldição, memórias de fracasso, experiências de portas fechadas para convencer você de que a escassez é definitiva. Mas quando você se levanta e declara o decreto do céu, toda mentira perde força, porque nenhuma palavra do inferno pode resistir ao poder da palavra de Deus. Estabelecer decretos é mais do que falar, é viver alinhado com eles. Se você declara prosperidade, viva em fidelidade, plante com generosidade, organize com sabedoria. Se declara portas abertas, caminhe em fé. Prepare-se para as oportunidades, esteja pronto para o novo. O decreto do céu é mais forte que qualquer porta fechada. O decreto do céu é a minha herança de bênçãos em Cristo Jesus. Não aceite decretos de miséria. Não repita decretos de derrota. Alinhe sua voz ao decreto eterno do céu. Porque quando você estabelece isso em fé, os céus confirmam e a terra responde.
Lembre-se, não é questão de se vai acontecer, mas de quando. O que Deus decretou já está firmado. Sua parte é crer, confessar e permanecer até que a promessa se revele. O decreto do céu se manifesta quando sua vida é coerente com sua confissão. Veja o exemplo de Abraão. Deus decretou que ele seria pai de muitas nações, mesmo quando não tinha filhos. Ele creu, declarou e caminhou como pai, até que a promessa se cumpriu. O decreto já estava estabelecido no céu. Ele apenas precisou concordar e viver de acordo com ele na terra. Hoje, o convite é para você estabelecer decretos de abundância sobre a sua vida. Declare. O decreto do céu é maior que qualquer dívida. Chegamos ao final desta jornada de reflexão e oração. Falamos sobre o espírito de pobreza, sobre a necessidade de decretar em fé e sobre o poder de estabelecer a vontade de Deus em nossa vida. Mas há algo que precisamos compreender profundamente. A maior riqueza que um ser humano pode possuir não é ouro, não é prata, não é abundância material. A maior riqueza é o amor de Deus. Romanos 8:38-39 nos assegura: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o tesouro eterno. Esse é o fundamento que não pode ser roubado nem corroído. Quando você entende que já é amado, já é aceito, já é guardado por Deus, a ansiedade perde a força. O medo da escassez diminui. O peso da comparação cai por terra, porque nada pode separar você desse amor. Ele é a base sobre a qual toda promessa se cumpre. Sim, Deus deseja prover, abrir portas, derramar milagres financeiros, quebrar correntes de miséria. Mas tudo isso é consequência de algo maior, seu amor inabalável. Esse amor é a chave que cura o silêncio interior, dissipa a ansiedade e transforma o desespero em confiança. Agora quero conduzir você em uma oração final. Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço por cada promessa liberada sobre minha vida. Hoje eu declaro que não sou escravo da pobreza, não sou refém da ansiedade e não sou dominado pelo medo. Eu sou herdeiro da tua herança de bênçãos. Eu recebo a liberdade que vem da cruz, eu recebo a provisão que vem da tua mão e, acima de tudo, recebo o amor que me sustenta. Que cada coração que orou comigo hoje sinta esse amor como um rio que transborda, limpando, curando e fortalecendo. Que esse amor seja a base de todas as decisões, de todos os decretos e de toda a caminhada. Em nome de Jesus, amém. Enquanto essa oração ecoa no seu coração, lembre-se, a promessa não falhará porque foi Deus quem disse, mas mesmo antes dela se cumprir, você já é rico no que há de mais precioso, o amor eterno do Pai. É esse amor que te garante identidade, que responde às tuas perguntas e que sustenta cada passo no caminho. Caminhe de cabeça erguida, porque sua herança já está estabelecida. E nada pode roubar de você o que Deus já escreveu na eternidade.